Olá, eu sou Cíntia Borba, nutricionista do Tachinho. Estamos aqui para mais um podcast do Maternidade Real. Gostaria de começar agradecendo os nossos parceiros, que é o Temperos e Tentações, que ajuda a gente a compor essa mesa linda nas preparações que a gente trouxe aqui funcional. A nossa parceira Bia Rigota, que também compôs essa mesa muito bem pra gente, com a parceria da Rebeca. E hoje a gente tem aqui com a gente a Jaque Nardi, que é personal, preparadora física, e que vem falar pra gente desse universo feminino e como isso encantou ela para que ela trabalhasse só com isso. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje para compartilhar um pouquinho com todos os ouvintes, um pouquinho da minha experiência. Então, para começar, eu vou contextualizar a gente aqui por que eu chamei a Jaque, tá? Então, a Jaque hoje é um profissional na cidade de Assis, que trabalha só com o universo feminino, né? E eu queria dizer para você, Jaque, que é um dado interessante, que o Brasil, ele lidera um ranking de 7º país, onde a gente tem as mulheres empreendedoras no país. E falando em empreendedorismo, você é uma delas. Então, a gente tem que pensar que você é inovadora, né? E se a gente pensar que você atingiu ainda, né, o nicho do universo feminino mais do que nunca. Então, o que te levou, né, a pensar nesse empreendedorismo de trabalhar só com mulheres? Como foi isso para você? Eu fico muito feliz de saber esse dado, era um dado que eu não sabia. Nós mulheres sendo parte de uma potência mundial, né, nesse ramo do empreendedorismo. Cíntia, foi muito natural. Então, foi o dia a dia mesmo ali na academia, com as minhas alunas, observando as necessidades e encontrando sentido no meu treinamento. Então, foi através de uma realização pessoal mesmo, que eu pude desfrutar desse benefício que para mim hoje, que é cuidar apenas de mulheres. Então, foi uma coisa muito mais coração do que uma coisa, na verdade, que você avaliou um nicho que faltava algo que você quis se colocar naquele meio. Do que uma estratégia, né, de trabalho. Exato. Não, foi uma coisa que foi acontecendo e que chegou um momento que eu falei assim, nossa, isso está tocando o coração de uma forma diferente e eu preciso dar um espaço maior para isso. Então, foi nesse momento que daí eu deixei alguns alunos que eu tinha, né, do público masculino e dediquei meu tempo só para as mulheres. E assim, para que todos saibam, né, Jaque, desde quando você trabalha só com mulheres? Já fazem, pelo menos, foi antes da pandemia, pelo menos uns 3 anos apenas com mulheres. Gente, a gente tem um profissional na cidade que trabalha só com mulheres. Mulherada, vamos valorizar isso, né? Porque é uma pessoa que conhece o universo feminino, que sabe que nós somos feitos de fases, né? Que a gente tem altos e baixos e isso a gente precisa levar em consideração. Então tem dia que a gente não tá bem, não é, Jaque? É bem isso aí. Então a pessoa te acolhe, provavelmente essa acolhida que fez o diferencial. E aí uma outra coisa que eu gostaria de te dizer é isso, que eu estava lendo antes da gente começar o podcast, que a pandemia veio, né? Muitas pessoas ficaram reclusas, a gente teve um aumento da obesidade em consultório, que é uma coisa que a gente visualiza muito. Mas um dado interessante, estatístico, é que um dos nichos que vai crescer muito em 2021 e 2022 é a academia. E pensando nesse nicho que você atingiu, que foi o nicho feminino, né? Que você pensa para engrandecer isso daí? Eu sei que você está aí com o LPF, que é uma coisa nova, né? Então você está inovando realmente no nicho feminino. Como que você pensa em atingir a cidade com isso? Quando eu decidi ficar apenas no público feminino, eu fui observando nas minhas alunas quais eram as necessidades e quais eram os maiores desejos desse público e fui buscando me aperfeiçoar. Então, o treinamento de força para a mulher, o treinamento na gestação e no pós-parto, assim como o LPF também. O LPF hoje eu sou a única certificada em Assis e região e é um método internacional. Então, o Low Pressure Fitness ele vem para trabalhar as respirações para fortalecer a parede abdominal. Alô, mulheres, a única certificada da região. Lembre-se, gente, ela tá no Detox 35 junto com o Tachinho, tá? Então lembre-se que isso também está no nosso pacotinho.
Veja a oportunidade que vocês podem estar perdendo. Se não querem perder, corre lá e faça a sua vaguinha lá com a gente. A gente tem essa possibilidade ainda, né, Jaque? E onde muitas pessoas perderam aí de 10 a 14 centímetros de cintura em 35 dias, né? Com autoavaliação, não é nem a gente que tá ali medindo e dando uma seguradinha na fita para falar que foi 14, não. Então, são pessoas que se autoavaliaram. Então, muito bacana esse dado. A gente não pode deixar isso falar que não é significante. Então, essa técnica que a Jaque acabou de se formar, né, é uma técnica que realmente funciona. Para o pós-parto, ela é extremamente interessante. E aí a gente fala tanto da gestante, do pós-parto, mas e o pré-parto, né? Você prepara muitas pessoas para esse pré-parto. Como que é isso para você? Como elas chegam para você, Jaque? Muitas vezes, as mulheres que já se exercitavam antes, elas têm uma consciência um pouco maior que essa fase. Então, elas têm aquela preocupação em cuidar do corpo, em preparar ali a casinha para o bebê. Então, assim, muda totalmente o foco do treinamento de força para um treinamento para fortalecimento para a gestação. Então, isso é outra coisa que as mulheres, quando elas se deparam com esse treinamento, elas mudam um pouco a perspectiva do corpo. Porque o que acontece, Cíntia, na gestação, nós não temos muitos ganhos. Na verdade, eu poderia dizer até que a gente não tem ganhos. É um empate. Mas a gente tem como ter uma manutenção do que a gente tinha de massa magra. Exatamente. Ali é a questão também das articulações. Então, assim, para a gente amenizar o esforço do nosso corpo com a gestação. E não ter sobrecarga, né, gente? Posso falar de carteirinha aí, que é o que eu trabalho. Então, assim, a sobrecarga na gestação, ela acarreta muitos malefícios. Entre eles, a gente fala que são as patologias da gestação, né? Lembrando que a obesidade está vinculada ao aumento da incidência de diabetes, ao aumento gestacional, ao aumento da hipertensão gestacional. Então, é muito importante que a gente controle esse ganho de peso durante a gestação, de extrema importância. E o que as mulheres vêm procurar no treinamento, muitas vezes, é esse conjunto. Ela já foi na parte nutricional, a nutricionista orientou ela a buscar uma atividade física, daí nós trabalhamos em conjunto para preparar aquele corpo para a gestação. Porque, como a Cíntia sempre fala, né, um corpo bem nutrido, com todos os níveis de vitaminas adequadas, a mulher fica tudo mais fácil para ela engravidar. Preparando o ninho, gente, eu costumo dizer assim, ó, vamos lá, vamos pensar de uma forma bem lúdica. Você já analisou um passarinho montando seu ninho? Ele vai lá, pega um galinho, larga o galinho, pega outro, mede no biquinho, avalia para ver se ele é firme, vai lá, conecta um galho no outro, que ele vai fazendo seu ninho. A hora que ele tem um ninho bem firme e forte, no mais alto da árvore, onde o gato não vai subir, não vai roubar o seu ovinho, ele começa a botar o seu ovo para poder chocar. A mulher não pensa assim. Então, a gente tem que preparar o nosso ninho. Nosso ninho é nosso útero. Nossa oscilação hormonal, que está tudo vinculada com estresse, sedentarismo, a alimentação saudável. Isso é de extrema importância. Então, é muito importante que a gente pense que para gestar, se destoxificar, se reprogramar, se autoavaliar e melhorar o corpo como um todo, é preparar o ninho para essa gestação que vai vir. E pensando em todos os alinhamentos, essa mudança de eixo, esse aumento, né, dessa massa, do peso da própria gestante, a gente consegue trabalhar também outras estratégias articulares, fortalecimento do abdômen. Mas ela vai engravidar, ela precisa fortalecer o abdômen? Sim, ela precisa. Um abdômen fortalecido, e não é definido, é fortalecido. Isso é bastante importante. Vai ter um retorno muito mais rápido do que um abdômen que não tinha ali nenhuma ativação. E pensando em tudo isso que a gente falou, né, gente, mulher, ela precisa se sentir acolhida, né? Então agora conta o nosso pulo do gato aí já, vai. Porque é o seguinte, para a mulher ela ter motivação, acolhimento e vontade de treinar, como diria a convidada X, a vontade que me falta,
como que você faz para que elas se motivem? Qual é o seu trabalho? Qual é o diferencial desse trabalho seu para fazer com que as mulheres te procurem tanto, Jaque? Hoje eu falo que é uma parceria, né? Você desenvolve uma parceria com cada aluna. Então, esse trabalho, ele é um trabalho de construção, é um tijolinho por tijolinho. E daí a gente vai construindo uma base bem firme, para daí a gente conseguir levantar essas paredes e construir todo esse treinamento. Eu escuto muitas alunas, eu tento acolher ali as necessidades e dentro da minha área de estudo e dos meus cursos, eu tento sempre dedicar o meu melhor para elas, para poder entregar o resultado que elas vêm buscar. E você acha que esse trabalho seu contribui como diretamente com a maternidade? A mulher na maternidade, ela, por mais que é um momento muito lindo da mulher, né? A mulher, o bebê, ela precisa voltar a ser mulher. Sim, isso é muito importante. Então, eu acho que eu trabalho nesse retorno, e eu não falo de um retorno de um corpo, eu falo de um momento para se cuidar. Então, a mulher ali, ela precisa talvez de um acolhimento para ter uma pessoa que fica ao lado dela enquanto ela treina e talvez ela não tenha ninguém para ficar com o bebê, ela leva até a academia. Então hoje o meu atendimento não é que eu tenho um espaço para acolher a mamãe e o bebê na aula, mas um dia ou outro que ela não tem com quem deixar o bebê, ela pode levar, a gente escolhe um horário na academia onde tenha menos pessoas, mas ela não deixa de se cuidar pela situação ali, pela mudança de rotina. Então você está me dizendo que na verdade você acaba se adequando à rotina da mulher. Isso. Então agora eu vou falar como aluna da Jaque, né? Então assim, do meu primeiro filho eu tive uma percepção diferente do que era gerar, né, e parir, porque eu não tinha toda essa informação que eu tenho hoje. E do Eric foi uma coisa pensada, estruturada, suplementada, e eu vejo diferencial do nascimento dos dois. E a Jaque contribuiu comigo, tanto na gestação como agora no pós-parto. Na gestação é uma coisa incrível, gente, a mulher consegue se focar de um jeito que é inacreditável. Eu tô falando do segundo filho, então você vai falar, é o filho que é o problema? Não, é a gente, eu acho que é a gente o problema. Eu acho que é a gente. Por quê? Na gestação você se programa, você tem horário, você come bem, você dorme bem, né? Algumas não, mas eu dormia bem. E você consegue fazer essas suas atividades. Eu me sinto muito bem na gestação, então não tenho nenhuma limitação. Então eu tinha certeza absoluta que no pós-parto eu teria todos os artifícios para enxugar, agora eu vou, né, deixar o shape bonito e tal. Nada disso é verdade. Porque o que acontece, gente? O puerpério é uma coisa maluca. É um mix de hormônio com estresse, uma ausência de sono, e vem problemas diários, né? Às vezes familiar, de trabalho, ou projeto que você quer dar sequência, você quer ter essa ânsia, a gente que é profissional liberal, tem essa ânsia de querer esse retorno, de não largar um projeto, né, que tinha sido iniciado. Então, a gente se perde no meio disso tudo. Se você não tiver esse parceiro, que ele se adequa a você, que ele te ajuda a se programar, que ele adequa o seu horário, que ele fala, não, vamos fazer 30 minutinhos, não, então hoje vai dar 10, ai, travei, ai, tive torcicolo, ai, isso é o comum do pós-parto, né? Eu tô com dor, hoje tá doendo as costas. E aí você pensa que isso não gera resultado? Gera resultado, né, Jaque? Então essa parceria, isso que a Jaque falou, faz com que a gente sabe que a prolactina está lá em cima, então a gente não vai ter esse ganho de massa, né? A gente tá na gestação, sabe que não vai fazer, né, uma barriga definida, não existe isso. Mas a gente sabe que a gente vai empatar de certa forma, que a hora que você sair daquele torpor, que é tão rápido, é um ano e meio, né? Que o bebê, o meu nem fala nada, não fez nem um ano, já tá andando. Então é muito rápido que tudo passa. A gente sabe que o retorno para uma coisa mais motivada em força, né, já uma performance melhor,
ela vai ser mais fácil do que aquela pessoa que largou tudo lá atrás, né? O que eu falo é que é a constância, mas a constância do quê, Jaque? A constância de um treinamento de força, da musculação. Agora muito se fala de treinamento de força, porque tem várias vertentes que podem abranger esse treinamento de força, mas a gente pode falar musculação, né? Sobrecarga. Então a gente tem que pensar que é um corpo que passou 9 meses por uma mudança de eixo ali, e que essa mudança não é o nascimento do bebê que já retorna tudo ao lugar. Então a gente tem aí, hoje em dia a gente fala que existe, são três trimestres, né? Tipo assim, o da gestação. Hoje a gente está falando que tem um quarto. Tem um quarto. Que é essa adaptação desse corpo, esse retorno da mulher. E a constância, independente, eu acho que eu posso até acrescentar naquela pergunta sua, o que você quer proporcionar para as mulheres, eu acho que o meu treinamento, ele quer se adequar à sua necessidade. Então, assim, a constância da mulher em retornar para os treinos, independente se é o treino de força, se é a respiração, se é o alongamento, se ela está com dor, se hoje ela quer só fazer uma caminhada, é se adequar para ir voltando a ter uma constância para a vida da mulher. E outra coisa, gente, muito importante, um profissional que te respeita. Respeita se você quer amamentar 2 anos, respeita se seu parto vai ser normal, se você priorizou uma cesárea, se a sua cesárea vai ser letiva ou não. Você vai poder discutir isso com ela, quais são os benefícios, quais são os malefícios para isso. Por quê? Porque ela tem que entender que a individualidade daquele período é da sua vida. Então não adianta eu colocar todo mundo numa caixinha e achar que todos são iguais. Esse é o diferencial de um treinamento personalizado, né? E aí isso é bastante importante a gente dizer. Ele tem um custo, mas esse custo é o custo que você coloca na sua vida e fala quanto que eu tô valendo, né? O quanto está valendo para mim, o quanto eu tô tirando disso tudo que a gente ganha, tem, para mim, né? Para o meu bem-estar, para o meu reestabelecer, para aquela coisa que eu acho que é ideal. Então, eu acho que isso é muito importante. Sabe que quando você passou para mim o tema do empreendedorismo, eu tentei associar muito ao que eu poderia classificar o meu trabalho, né? Assim, pensando não só como uma mulher que proporciona um serviço, mas pensando como hoje eu me vejo nesse trabalho. Então, eu acho que quando você oferece um produto, que você coloca o peso da sua formação, ali o seu custo de curso, de aperfeiçoamento, o que você entrega para ela, se tem um deslocamento, se é na academia, se é em grupo, se é individual, você para de observar os valores do mercado e você começa a ser sua própria concorrente. Então, assim, hoje a Jaque, ela é concorrente da Jaque de ontem, porque hoje a Jaque de hoje quer oferecer muito mais que a Jaque de ontem. Então, assim, e falando em custo disso, nada mais é do que o valor que você dedicou mesmo para aquela entrega. Exatamente. Então, isso é muito legal, a gente não pensar só num produto, e sim pensar na entrega, faz todo sentido. Exatamente. Porque se é uma pessoa que ela se disponibiliza a se adequar à sua rotina, é uma pessoa que se disponibiliza a te ajudar a trazer aquilo como rotina, que vai fazer um diferencial, que aí eu já preciso puxar aí, né, uma sardinha pro Detox 35 do Tachinho, que é uma das coisas que a gente tenta colocar como semente dentro dessas pessoas, que o movimento faz a diferença na vida das pessoas, né? Eu tenho um professor que ele fala que ele teve um paciente que chegou em consultório e o paciente chegou com sintomas de depressão clássico e falando que estava deprimido, que precisava procurar um psiquiatra, mas pediram primeiro para ele entrar no consultório no nutricionista, porque ele estava com bastante deficiência vitamínica e tal. E ele falou que aquela pessoa estava com sinais clássicos de que estava com as curvas hormonais totalmente invertidas. E ele pediu para aquela pessoa voltar daqui 15 dias e apenas olhar para o sol, a hora que ele acordasse. E que ele acordava às 11 horas da manhã, ele queria que ele acordasse às 8. Às 8 horas da manhã você vai ficar 15 minutos olhando para o sol. Diz que no retorno esse paciente chegou e abraçou ele. E ele é do sul, então não é aquela... Ele ficou todo...
assim, estático. E aí ele falou, você mudou a minha vida. Então, essa parceria dessa percepção de detalhes, né, Jaque? Que no treinamento é possível avaliar, e aí falando em detalhes, e a TPM, como você lida com ela? Hoje eu tenho um time de TPM, né? Eu classifico assim as minhas alunas como, hoje falando em empreendedorismo, eu acho que eu tenho uma marca, eu criei uma marca, o time Jaque Nardi é a minha marca. Então eu tenho um time de mulheres de TPM e que geralmente chegam na TPM na mesma fase. Exato, os ciclos se alinham, gente. Se alinham. É muito verdade isso. Então, muitas vezes, eu já faço uma periodização para as minhas alunas em cima do ciclo menstrual. Então, eu vou ali acompanhando o meu ciclo, eu delas, e de acordo que alguma característica vai mudando ali, eu já vou percebendo, olha, essa entrou antes nessa fase. Daí eu penso, né? Agora é a hora de mudar a estratégia. Daí umas são depois. Mas geralmente eu pergunto, como que você tá? TPM. Daí a outra, eu menstruei. Então, pensando em treinamento, e isso a Cíntia vai poder falar pra gente com mais propriedade com essa alteração, né, hormonal da TPM, a gente pode classificar assim, que durante a menstruação a gente tem uma diminuição ali do desejo da mulher de treino, mas logo depois, com o aumento do estrogênio, ela aumenta as chances de ganho de massa muscular. Depois, quando entra essa parte que a gente chama que a mulher não está fértil, né, que ela já ovulou, é uma fase para queima de gordura. Então ali, altos níveis, treinos de resistência, porque logo depois de uns dias vai cair novamente e daí a gente vai entrar numa fase mais de ganho de espaço. Vamos colocar isso de uma forma bem lúdica, gente, que é bem legal esse dado que a Jaque traz pra gente. Tem uma conversinha que diz que o útero é o órgão mais otimista do corpo, porque todo mês ele se prepara para receber um presente, tá? Então ele se nutre, ele fica robusto, né? Que a gente vai pensar aí que é o endométrio, né? Ele fica robusto. Então os nossos picos hormonais estão lá em cima, que é isso que a Jaque falou. Então a gente tem o libido lá em cima, a gente está preparado, a gente é otimista, a gente se sente mais bonita no espelho. Essa que é a verdade. E aí ele se preparou, aconteceu a ovulação, que é tudo isso que a Jaque falou, né? Aconteceu, mas não aconteceu a gestação. Então é como se a gente se colocasse de luto. Então é importante que a gente também compreenda e respeite o corpo da gente, que esses 6, 7 dias, cada mulher tem uma quantidade de ciclo, né? De sangramento, mas são dias em que a gente fica mais reclusa, e aí a gente pode classificar como a parte da TPM, um mau humor, às vezes mais chorosa, e cada uma de um jeito, claro, tudo que é exacerbado a gente consegue melhorar e a nutrição ajuda muito isso, viu, Jaque? Com suplementação, com fitoterapia, mas é importante a gente respeitar que a mulher é feita de fases, né? As fases dos ciclos ovarianos e as fases do ciclo endometrial. Então a gente tem dois órgãos super importantes no corpo, que é o ovário e o endométrio, que eles estão mexendo com parte hormonal e que faz com que a gente tenha esse diferencial. Por isso a gente é mulher, isso é ser mulher. E nada melhor do que ter uma pessoa que cuide da gente nessa fase, sabendo que a gente passa por cada uma delas. Isso é muito legal. E que tá tudo bem diminuir a intensidade, e que tá tudo bem naquele dia você treinar menos tempo. Então, assim, é ir conhecendo o seu corpo, conhecendo, assim, os seus limites e não se acomodar. Porque se você não está naquela fase, que tem também a diminuição ali do hormônio. Jaque, mas hoje eu não estou afim. Daí eu já tento investigar. É alguma coisa pessoal? Como que foi seu dia? Como que foi a sua rotina? Porque tem que existir uma explicação. A gente também não pode apenas aceitar, hoje eu quero diminuir, daí troca o treino. Não, a gente tem que ter uma rotina ali para aquelas alterações fisiológicas também trazerem resultados. Claro.
E conta pra gente, Jaque, qual que você acha que é a maior dificuldade de trabalhar com esse nicho e a maior facilidade em trabalhar com esse nicho? A maior facilidade, a primeira? Maior facilidade? O bom sempre é mais fácil. A maior facilidade é que é encantador. Cada aluna minha é uma história. E mesmo que eu não tenha contato com elas fora da academia, fora do treinamento ali, eu me sinto parte de cada história e isso me faz dar sentido para o meu treinamento. Então, a facilidade é poder ver em cada história algo que eu brinco, eu falo que eu tenho um caderninho. Então, cada história eu vou tirando uma coisa boa e uma ruim, eu vou anotando nesse caderninho e de certa forma isso vai virando uma experiência de vida para mim. Com certeza. A gente fala que a gente aprende muito com cada atendimento que a gente faz, né? As pessoas, elas trazem muita coisa pra gente, muito mais do que a gente pensa. Então é verdade que se a gente, né, eu que já trabalhei no hospital, posso dizer, quando a gente pega um dia pesado, com muitas coisas ruins, você vem com aquela carga ruim pra casa, né? E o inverso também é verdadeiro, né? Então isso é muito importante. E qual que é a maior dificuldade? E a maior dificuldade para mim hoje é proporcionar em um espaço toda essa exclusividade e esse atendimento apenas para as mulheres, lógico. Nós estamos aí num projeto de sementinha por sementinha, cuidando aí dessa terra para dar bons frutos, mas hoje essa exclusividade para mim é a maior dificuldade e de poder proporcionar para as mulheres os benefícios desse atendimento exclusivo. E conta pra gente, Jaque, para o futuro tem aí uma possibilidade de a gente ter uma academia exclusiva só para mulheres aqui em Assis? É um sonho? É um sonho, mas assim como o empreendedorismo ele foi acontecendo e toda essa mudança foi surgindo na minha vida, eu acredito que esse sonho cada dia está um pouco mais próximo. Então, poder proporcionar para as mulheres um espaço onde elas tenham essa exclusividade, onde elas consigam se sentir acolhidas. E eu acho que uma coisa que esse meu time ele proporciona é essa amizade dessas alunas que nem sempre são dos mesmos horários, mas que conseguem estabelecer conexões ali, amizade e fazer uma amizade mesmo no ambiente fitness. E trocar experiências, poder proporcionar através da Cíntia, que faz parte desse time, uma alimentação mais saudável, através de uma outra aluna que tem também, oferece um outro serviço, proporcional benefício, nós vamos virando uma rede de mulheres ali que se ajudam mulheres, também. Exatamente. Então, Jaque, agora a gente tem um quadro surpresa para quem participa do nosso podcast, que são 5 perguntinhas que você vai responder para mim. Quem é a Jaque em uma palavra? A Jaque, em uma palavra, é acolhimento. O que te motiva diariamente? Isso vai fazer eu chorar aqui. Essa é a ideia. O que me motiva tanto que a maternidade realmente motiva as pessoas. É entregar resultados. Ótimo. Uma coisa que você faz de bastante saudável na vida e uma coisa que você faz de não saudável na vida? Eu pratico 5 minutos de respiração todos os dias, que é uma tarefinha minha do LPF, que independente de eu ter tempo na agenda ou não, eu faço a tarefa. E uma não saudável, quando eu não sei o que comer, eu uso o catálogo do iFood como passar o tempo. Isso é para mostrar que todo mundo tem um minuto de desespero, certo? É isso, é um desespero. Exatamente. Eu não peço, mas eu tenho aquele momento de ficar ali como se fosse um catálogo de... E o que te entristece? Mulheres que não conseguem receber informação de qualidade. Um poema, uma frase que você gosta muito e que toca você? Tem um poema que essa semana eu ouvi falar, eu não vou lembrar o nome, mas é do Fernando Pessoa. E eu vou falar a essência dele. Ele fala sobre um cara que estava em busca de uma princesa e ele estava num caminho. E ele procurava uma princesa que tinha um véu. E conforme ele foi passando por esse caminho, ele percebeu que tinha algo que estava enroscado, que estava ali preso a ele.
E quando ele foi puxar esse algo que estava nele, ele viu que era o véu. Ele era a princesa que ele estava procurando. Então isso é para mostrar que muitas vezes a gente está buscando algo que está dentro da gente. E é isso nosso podcast de hoje. Eu gostaria de agradecer a presença da Jaque Nardi, dos nossos parceiros. Essa mesa linda, quem contribuiu com a gente foi a Bia Rigota, juntamente com a Rebeca. Lembrar que as coisas funcionais que a gente vai degustar agora, né, Jaque? Foi elaborado pela Cíntia Nutriborba, foi elaborado pelas nossas queridas participantes aqui da nossa produção, como diz a Pietra, que é as nossas amigas do lar. Mas com a contribuição do Temperos e Tentações, porque lá a gente encontra todos os nutrientes que a gente precisa aqui para fazer essas preparações bacanas. E lembrar que esse bolinho que está aqui na mesa, que é um bolinho de coco, ele vai para a receita para o Tachinho e vocês podem pegar lá. Agradeço a presença de todos. Quem quer seguir a gente, ter mais dicas, sigam a gente pelas redes sociais. O Tachinho Saudável, @Tachinho Saudável, e o Jaque Nardi pelo time Jaque Nardi. Muito obrigado, até a próxima.